Está começando Calma, um programa de Nelson Tavares transmitido pelo Gresg, baseado no livro homônimo de Emmanuel. Que bom ter você com a gente! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso novo estudo, esse novo estudo que iniciamos hoje do livro Calma, esse livrinho que está aqui de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, um livrinho daquele chute na canela, sabe como é que o Emmanuel faz? Chute na canela, mas com muito amor, tá? Quero compartilhar com vocês um livrinho de mensagens curtas, tá? Um capítulozinho singelo, tranquilo, bem devagar, mas aquele que bate fundo e toca a todos nós, principalmente nessa temática. O Emmanuel vem nos ajudando, nos ensinando, para que possamos aprender essa virtude da calma, da tranquilidade, da harmonia, do equilíbrio, que às vezes a gente perde. Ou muitas vezes a gente nem tem, acha que tem, né? Isso que o Emmanuel vem trazer para nós nesse livro, em 32 capítulos, mas não vamos estudar os 32. Vamos fazer um estudo de 2 em 2 capítulos. Então vai ser 16 estudos, que a gente vai estar aqui 4 meses reunidos, juntos, com diversas retransmissões. As retransmissões vão ser realizadas pelo canal Renovando Consciências, pela TV Chico Xavier, pelo CEIA de São Paulo, Centro Espírita Irmã Ângela, pelo CEAP de Ouro Fino, Minas Gerais, e pelo GRESG, no Rio de Janeiro. E claro, também nas minhas mídias, no YouTube e no Facebook. É uma alegria de ter todos vocês aqui compartilhando comigo esse estudo que é um aprendizado coletivo, tá? Um aprendizado coletivo. Muita gente fala assim, Nelson, você é muito calmo. Sou muito calmo, sabe aonde? Aqui, nesse pequeno círculo, que é um círculo confortável, que é um círculo tranquilo, que todos nós temos. Um meio que nós nos sentimos em paz, mais equilibrados. Mas a grande questão é, e na hora que a porca aperta, que toca alguma questão externa que balança conosco, que mexe, que nos desestabiliza ou nos desarmoniza, que de alguma forma a gente tem que ter calma, tem que ter paciência e ainda não temos, ou perdemos com muita facilidade. Então é um pouco disso que a gente vai falar aqui nesse estudo que Emmanuel propõe. O que a gente vai fazer é basicamente refletir, mastigar ainda mais, trazer para as nossas questões do dia a dia, dentro do possível, e compreender que é possível sermos mais calmos, termos mais tranquilidade frente a todos os desafios que a vida nos apresenta. Apresenta para todos nós. E o que nos cabe é gerenciar da melhor forma possível. Então é um pouco disso que a gente vai tentar fazer aqui em conjunto para aprendermos em conjunto. Tá? O aprendizado aqui é para todos nós. O dia que nós estivermos calmos e tranquilos, serenos, frente a todas as adversidades da vida, aí a gente vai estar aquele momento que é o check. Está na lista, está feito, está tranquilo. Já adquirimos a tal virtude que ainda nos falta. Então a proposta do estudo é exatamente essa. E que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade para quem nos assiste, para quem vai acompanhar esse estudo conosco, tá bom? Sejam todos bem-vindos e espero que faça sentido para vocês, como vai fazer para mim, com certeza. Vamos lá? Vamos iniciar? 30 minutinhos é a nossa ideia, tá? Para não alongar muito, um pouco mais, um pouco menos. A nossa ideia é fazer sempre 30 minutos de estudo, uma vez por semana. Por isso vão ser 4 meses, 16 estudos. Vamos iniciar? Primeiro, a nossa oração, como sempre, para buscar essa calma, essa tranquilidade. A oração, pessoal, é exatamente para isso. Para quê? Para a gente elevar nosso pensamento, elevar a nossa vibração automaticamente e nos conectar com o alto, com a espiritualidade de luz, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, com todos aqueles que estão num outro patamar, muito mais sutil, muito mais leve, muito mais prazeroso, muito mais gostoso do que muitas vezes a gente fica aqui aterrado
com os nossos problemas, com as dificuldades, com sangue subindo na cabeça. Então esse é o momento que a gente vai fazer a oração e buscar também essa calma, essa tranquilidade que podemos adquirir com o alto. Vamos lá? Convido a todos, quem tiver vontade, a fechar os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai por essa encarnação, por todos esses momentos, por todas essas vivências. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos mostrando como caminhar, nos mostrando como sermos felizes, algo que ainda temos dificuldade de entender e compreender em profundidade. Mas agradecemos a Ti, Mestre amigo, por todo o amor e por todo o apoio. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que se propõe junto conosco a realizar esse novo estudo. Obrigado por tanto aprendizado, que possamos aqui, juntos, aprendermos ainda mais com os ensinamentos de Emmanuel e com os ensinamentos, claro, do Mestre Jesus. Dessa forma, pedimos autorização para dar iniciado a mais esse estudo desse livro, nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita, vamos lá? Vamos estabelecer aqui o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que nós vamos fazer é o seguinte. Aliás, está aqui a fotinho do Chico, né? Na contracapa. Esse livro, vou abrir aqui para vocês, olha, é um livro com pequenos trechos, pequenas frases, aquela frasezinha chute na canela, que eu brinquei de Emmanuel, é um chute na canela com amor, com carinho, e aquele chute que a gente precisa. No fundo, bate, dói, é doído, doído com U agudo, maiúsculo, estou brincando aqui com o pessoal da língua portuguesa, tá? Os professores, mas é assim mesmo. E que a gente possa entender a profundidade e perceber que há um caminho sempre, sempre há um caminho de paz, de tranquilidade para todas as adversidades da nossa vida. Então o capítulo inicial, os dois primeiros capítulos, é Nos Encargos da Vida e o segundo é Passando pela Terra. O que eu vou fazer aqui é separar alguns trechinhos e refletir com eles, com vocês, que possamos aqui refletir juntos. Tá bom? Vamos lá? Primeiro trecho que eu separei aqui, abre aspas para Emmanuel, ele nos diz: necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Olha só, pessoal, essa aqui já bate forte, porque reconhecer é, de certa forma, entender, compreender que aqueles que estão ao nosso redor, as criaturas, está aqui, ó, a condição que certas criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir, onde nós encontramos e com quais as criaturas que estão ao nosso lado. A questão aqui é muito simples. Não é aquilo que a gente gosta. Gostar é uma coisa. Talvez eu gostaria que fosse dessa forma, gostaria de estar naquela situação, com aquelas pessoas X, Y, Z, que a minha família fosse de tal maneira, mas não é. E quando não é, eu pergunto para vocês, e aí? O que a gente faz com isso? A gente vai se rebelar, bater cabeça na parede, brigar com o mundo, brigar com Deus, ter aquele discurso de que a minha vida é um inferno, só desgraça, coisa errada, maldição, só acontece coisa ruim? Ou será que está aí a proposta para Emmanuel? Vale para todos, tá, pessoal? Vale para você, vale para mim, vale para todo mundo. Compreender, entender de verdade, para quê? Para aceitar. Porque muitas vezes se fala em aceitação, para aceitar a goela abaixo. Aceitar a goela abaixo não é legal porque desce rasgando aqui, machucando. Quando a gente entende, muitas vezes a gente não vai gostar do que a gente vai entender, do que vamos perceber. Mas através do entendimento fica mais fácil compreender um todo. E aqui a doutrina espírita nos elucida, nos ajuda exatamente nesse entendimento mais profundo.
quando entendemos a vida além da vida, e não só esse período, esse momento que nós estamos vivenciando nessa personalidade, com essa família, nesse local, nessa época. Tudo isso faz parte para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Então, o processo é entender, aceitar e fazer o nosso melhor. Por quê? Porque o mundo vai ser mundo da mesma forma. Nós nos rebelando, ou aceitando, ou lidando, ou gerenciando da melhor forma possível. O mundo vai continuar sendo o mundo, as pessoas vão continuar sendo do jeitinho que elas são. Ah, Nelson, mas eu não gosto. E o que você pode fazer? Será que você pode mudar o outro? Já vou responder, não, não pode mudar o outro. O outro vai se modificar quando ele quiser, se ele quiser, da maneira que ele quiser. Então o trabalho é sempre aqui interno, o que nós possamos fazer, podemos fazer com o nosso eu, para lidar com o próximo de uma maneira mais tranquila, mais serena, aceitando as imperfeições do outro, aceitando as decisões, a escolha do próximo, que às vezes a gente mistura, principalmente quando é no ambiente familiar, temos uma dificuldade enorme de aceitar as escolhas dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais, do nosso marido, da nossa esposa. Então o processo aqui é entender, aceitar que tudo o que acontece é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Se de alguma forma estamos no meio onde estamos, com a família que temos, na situação que nos encontramos, tem aprendizado a ser realizado. A gente vai falar muito sobre aprendizado hoje. Aliás, Emmanuel fala bastante sobre isso. Para que nós possamos aprender o que a gente ainda não sabe. E uma coisa eu posso garantir para vocês, com rebeldia ou sem rebeldia, o barco anda. Vamos crescer, vamos evoluir. Agora, com rebeldia, vai doer mais. Vai ser mais sofrido. Então que nós possamos assim ter mais calma e tranquilidade, percebendo os aspectos, mesmo aqueles que nos desagradam, mesmo aqueles que a gente não gosta e fala assim, caramba, que cena aqui na minha vida. Mas independente de eu gostar ou não, é perceber o que eu tenho que aprender com isso. O que essa relação está me mostrando, o que esse cenário na minha vida, esse momento, está mostrando para mim que eu ainda não percebi, que eu ainda não entendi, o que eu tenho que aprender com isso. Vamos seguindo? Vamos lá. Emmanuel nos fala, bem curtinho, olha só. Aprenda, essa aqui então, nossa, faz uma tatuagem essa aqui, olha. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Quem é que tem queixas aí e vive reclamando, ou passa a vida reclamando? Quantos de nós, muitas vezes, fazemos uma sistemática do negativismo, da reclamação, da queixa o tempo todo, o dia inteiro, e não é só verbalizando para o outro, não, está aqui, ó. Sabe aquele círculo negativo? Aquele circuito que a gente não sai, que está tudo ruim, ou poderia ser melhor, a gente passa a reclamar também. Olha só, saber o que é bom e o que é ruim é normal. A partir do momento que a gente experimenta algo bom, ou sabe o que é o bom, ou sabe o que é o certo, quando a gente se depara com o ruim ou com o errado, a gente não gosta. E é normal que seja assim, até para saber o que a gente quer. Agora, viver na queixa e na reclamação é uma opção nossa. Sempre. Sempre. Essa é a espiral negativa que a gente entra e é uma opção péssima, posso afirmar para vocês, é uma opção ruim, que só traz negatividade. Negativo mais negativo é igual a negativo. Positivo mais positivo é igual a positivo. Pode parecer mais bobo e mais simples,
mas é exatamente assim. Uma coisa leva a outra, sabe a história da bola de neve? Que vai acumulando. A gente entra numa psicosfera negativa, nos conectamos com a negatividade ou acessamos o nosso lado sombra e de uma forma ou outra, através de forma-pensamento, nos conectamos com tudo que é de ruim ou com tudo que é de bom. Importante entender esses ciclos. Como é que são esses ciclos, Nelson? Vou dizer para vocês. Por exemplo, num estudo desse aqui. Quando eu paro aqui e me proponho a fazer esse estudo com vocês e vocês aqui compartilharam comigo, acredito eu, a ideia é a gente quebrar o ciclo talvez que a gente está na nossa vida, de forma pensamento e muitas vezes está no negativo e trazer luz através do ensinamento de Jesus. A gente vai sempre falar de amor, de compreensão, de entendimento, de perdão. Essa busca para o alto, entender um pouco o nosso eu, como nós podemos evoluir o nosso lado espiritual, nossa espiritualidade, digamos assim, que nós somos espíritos, relembrando, mas de alguma forma entender aqui que a vida, do jeito que ela vai se mostrando e como nós vamos nos relacionando com ela e percebendo que a gente pode ter uma vida com ou sem queixas. Uma coisa é fazer algo para melhorar a nossa vida, novas escolhas, mudar algo para melhor. É muito bom essa proatividade, mas não necessariamente a gente precisa ficar se queixando para fazer isso, reclamando para fazer isso. O convite do Emmanuel é muito claro: aprendamos a viver a vida sem queixas e sem reclamações. Ah, Nelson, mas a minha vida está muito ruim. Você fala aqui para mim que para eu mudar as coisas, mas não dá para mudar. E isso é um outro ponto muito importante. Vamos lá. O que dá para mudar, vai lá e muda, se está incomodando. Tem uma coisa machucando aí que não está legal, muda. Ah, mas eu não posso mudar. Então vamos entender o que pode e o que não pode. Vou dar 2 exemplos aqui só para ilustrar, tá, gente? Cada um entenda da maneira que configura a vida de cada um. Quando alguém tem uma debilidade física, por exemplo, uma limitação física, que condiciona a pessoa ao ir e vir, com muitas dores, um processo de muita dificuldade, isso não dá para mudar. Okay? O que a gente pode mudar é o nosso aspecto interno de como nós vamos nos relacionar com essa limitação, por exemplo. Esse é um trabalho, esse é um caminho, essa é uma linha. Agora, a outra linha é o seguinte, é quando, por exemplo, uma pessoa está num relacionamento há muito tempo, um casamento, há muito tempo, mal, que não está bem, está sofrendo, já está desgastado, já perdeu o respeito, muitas vezes ainda está no papel, a aliança está no dedo, mas se vive cada um num canto de uma casa, não tem mais troca nenhuma, mal se fala, é mais briga do que qualquer outra coisa. E a pessoa fala assim, ah, mas eu não posso mudar. Calma. A gente não está fazendo aqui apologia, ninguém entrar em divórcio, não é nada disso. Mas vamos entender nas nossas vidas o que a gente pode, mas não quer. Por quê? Porque tem um preço a pagar. Sempre. Tem os hábitos, tem o comodismo, tem aquilo que a gente já está acostumado. E mudar muitas vezes tem que fazer esforço. Esforço é doloroso. Tem que abrir mão de muita coisa. E o que acontece nessa bengala psicológica é que muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não posso. Por quê? Porque é mais fácil de dizer que eu não quero. Ou que eu não estou disposto a pagar o preço. E aí o que acontece? Vivemos numa sistemática negativa. Porque, por exemplo, nesse caso do relacionamento, a pessoa está insatisfeita no relacionamento, mas também não está disposta a sair e vive reclamando. E eu pergunto, quando é que a gente quebra esse ciclo? Quando desencarnar? E aí só a morte nos separa? Vai ser assim? Aí a pergunta que eu faço é, será que precisa ser assim? Interrogação. Eu estou trazendo aqui exemplo de relacionamento e cada um tem o seu.
E é algo muito sensível. Eu não estou fazendo apologia a se separar, quanto mais hoje em dia que já, por qualquer motivo, fútil ou besteira, as pessoas se separam. Mas o que eu quero trazer são exemplos para cada um internalizar e buscar entender no nosso processo íntimo, na nossa vida, nos nossos momentos, nos nossos relacionamentos, como muitas vezes nós nos colocamos em uma cadeia e fechamos a porta e jogamos a chave fora e, pessoal, não precisa. Tem um preço a pagar? Tem. Vai ser doloroso muitas vezes? Vai. Mas entenda o preço que você já está pagando muitas vezes, vivendo uma vida que você não gosta e que você pode mudar para melhor. Você pode. Vou repetir, você pode. Se você quer ou não é diferente. Agora, se você está se queixando de alguma coisa, entenda. Se isso que você está se queixando está te levando para um cenário melhor ou pior. Quando digo um cenário, é que vibracional, a maneira que nós nos relacionamos com a vida, com o próximo, com o mundo. Repetindo, o mundo vai continuar sendo o mundo, nós nos queixando ou não. Entenda a tua dinâmica, entenda em que estágio, em que momento você está e como você se relaciona com a tua vida. Tá bom? Dicas. Ah, Nelson, falar é fácil. É muito fácil. É pegar todo esse conteúdo aqui que Emmanuel nos traz, que a gente vem refletindo junto e tentar aplicar. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Com dificuldade. Se fosse fácil, a gente não precisava fazer estudo. Se fosse fácil, não precisava Emmanuel psicografar livro pra gente. Isso é algo que a gente não consegue compreender muitas vezes, que acha muito bonito quando está na prateleira e admira e vê aquilo, enaltece e coloca aquele livro, aquela mensagem distante. A busca sempre é trazer tudo isso que está aqui para as nossas questões, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de todos nós, porque se já tivéssemos aqui conquistado essas virtudes, a gente não estava mais aqui, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei. Os obstáculos. Onde é que está aqui? Aqui, os obstáculos. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Isso aqui é algo interessante, olha só. Deveres. Desincumbência é quando a gente foge, quando a gente não assume, quando a gente não dá seguimento àquilo que é o nosso dever. E falar em dever é algo, às vezes, como é que eu vou dizer? Incômodo. Incômodo para muita gente. E vou explicar por quê. Porque quando fala em dever, às vezes tem um peso forte, uma carga. Mas olha só, muitas vezes a gente vive ainda no aspecto do que eu gosto e do que eu não gosto. E o dever parece que está à parte, está paralelo. Muitas vezes a gente não enxerga, ignora ou não dá atenção àquilo que nós devemos e focamos muito mais naquilo que nós podemos. E escolhemos, eu quero isso, eu gosto disso, eu vou para cá. Eu não gosto disso, eu não quero isso, eu vou para lá. Ok. Mas quando a gente está só nesse universo, muitas vezes fica em segundo plano ou esquecido em paralelo aquilo que nós devemos fazer. E quando nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, é ir lá e fazer e ponto final. Gostando ou não gostando. Então a gente muda a escala de gostar ou não gostar e dever. O dever, a proposta aqui é estar acima. Entender que nós devemos fazer aquilo para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o contexto que for, interno ou externamente. É o dever para com o mundo e o dever para conosco, independente se a gente gosta ou não gosta. Porque enquanto a gente ficar só nesse universo do gostar e não gostar, ficamos que nem crianças,
ou num período muito infantilizado ainda, e não percebemos ou ignoramos aquilo que já sabemos, que é o que devemos fazer, que está na nossa consciência. O que é a nossa consciência? É a lei de Deus. Então fazer o que tem que ser feito, gostando ou não gostando. Depois para e pensa se gostou ou não gostou. Mas fazer o que nós devemos fazer é algo importantíssimo. Para quê? Para a gente não se perder. Porque senão passamos uma vida só na base do gostar ou não gostar, o que eu quero ou não quero, e deixamos o dever de lado. E esquecemos ou ignoramos. Tá bom? Vamos lá? Continuando. Emmanuel nos diz, espera aí que eu tenho que achar aqui, lembremos-nos que todos, está aqui. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base para o próprio êxito. Pessoal, desculpar é amar, tá? Desculpar é perdoar, e Emmanuel traz algo bem interessante. Fatores de base para o próprio êxito. Não é para o outro a desculpa, é para você que precisa aprender a amar, ainda não consegue perdoar, ainda não consegue entender que o outro é imperfeito e erra. E muitas vezes espera, exige, tem uma expectativa enorme do que o outro, que você gostaria que o outro te desse, mas ele não pode te dar, ou ele não quer te dar. E a escolha é dele. E qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha? Se não perdoar, esquecer, atenção, aprendendo a lição. A ideia muitas vezes do esquecimento passa confuso, num sentido confuso de que a gente tem que virar saco de pancada. O esquecimento, a busca do esquecimento é muito mais no sentido da compreensão, do entendimento da imperfeição. Mas voltar lá para tomar soco, facada, tapa na cara, calma lá, calma. Quando Jesus nos faz a proposta, e se der um tapa de um lado, oferecer outra face, não é para a gente ficar todo dia lá colocando a cara para tomar tapa. É no sentido de não revidar, é no sentido de não bater o levou. Porque muitas vezes no nosso ímpeto ainda vivemos o olho por olho, dente por dente. É quando a gente toma um tapa num lado, a gente já vai logo e vira a mão e dá-lhe um tapão de volta. Então essa busca do entregar a outra face é muito mais de compreender que esse irmão é um doente que nos agride. Difícil, né? Difícil compreender aquele que nos agride como um doente, mas é exatamente assim que Jesus nos mostra. Por quê? Porque talvez nós, há pouco tempo, a gente já estava nesse período, nesse momento, como doentes, estávamos agredindo e dando tapa nos outros. Mas talvez nesse momento a gente já esteja um pouquinho melhor e a gente não dá mais tapa. Ou de vez em quando, sem querer, a gente dá um tapa também. Mas se deu, vai lá, pede desculpas e tenta não fazer de novo. Aprendendo com os nossos próprios erros. Mas principalmente criando essa base, como ele fala aqui, essa base para o próprio êxito. Por que base para o próprio êxito? Porque consolidando o perdão, o amor, o esquecimento, no caso não esquecimento, desculpa, a desculpa, essa é a palavra, a desculpa, a gente vai criando essa base sólida que independente se o outro quiser me machucar ou não, ou mesmo que ele consiga me machucar, ainda assim, eu estou firme, tranquilo e com calma no meu propósito, porque eu compreendo e entendo que esse irmão é doente e que muitas vezes ele está num momento mal, ele está fazendo isso, e coitado dele, e o que eu posso fazer por ele? Tentar ajudar. Se eu não conseguir ajudar, eu vou orar por ele. Eu sei que é difícil. Quando eu falo assim, é fácil falar. É na hora que o sangue sobe, Nelson, eu sei que é difícil, mas olha só, toda a proposta do Cristo é difícil, mas é possível. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Jesus não, Emmanuel nos fala. Sempre útil
não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Resumindo, aprendendo. Essa visão de aprendiz, eu acredito ser a melhor visão para se levar a vida. Porque se colocar como aprendiz, a gente quebra logo raiz, o nosso ego, o nosso orgulho, que fala muito alto, e o derivado, o primo dele, o egoísmo. Então, quando a gente se coloca como aprendiz, é se colocar um pouco como aquele que não sabe, que é aprender o que não compreende ainda, entendendo que esse momento que nós vivemos, esses pouquíssimos anos, é pouco, tá, pessoal? É muito pouco. Que vida longa, tá? Mas que a gente consiga viver 100 anos. 100 anos passa rápido demais. Para quem já passou dos 50, sabe o que eu estou falando? Fala assim, nem percebi, já foi metade se a gente viver 100 anos. Poucos chegam lá. Passa rápido. E o que a gente está fazendo aqui se não aprender? Se não for para aprender, não tem propósito nenhum a encarnação. É só martírio, dor, castigo. É esse Deus que nós entendemos? Ou o Deus do Cristo, que Jesus nos mostra, que é o Deus de amor, esse Pai de amor, que nos abraça e nos dá sempre oportunidade de crescimento? É por aí. Já estamos chegando no nosso horário, tá, pessoal? Falei 30 minutos, já passei um pouquinho. Vamos lá. Suporta, abre aspas para Emmanuel, suporta as faltas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Quem é imperfeito aqui? Ou melhor, quem é perfeito? Perfeito só teve um, o Cristo. Só Jesus, o modelo de perfeição que teve aqui encarnado conosco. Ponto final. O resto, estamos todos na caminhada. Mais imperfeitos ou menos imperfeitos, somos imperfeitos. E o que imperfeito faz? Imperfeito erra. E quando erra, às vezes ele cai no chão, às vezes ele bate com a cabeça na parede, às vezes ele se machuca, mas nessa queda, às vezes ele cai e derruba as outras pessoas. Derrubamos-nos uns aos outros, muitas vezes por querer ou às vezes sem querer. E entender essa imperfeição é um caminho que pode nos ajudar a perdoar. É um caminho que pode facilitar a nossa vida, porque quem precisa do perdão, vou repetir, não é o outro, quem precisa somos nós. Porque esse não perdão que nos aprisiona, esse não perdão que permanece a dor aqui dentro, machucando, nos ferindo constantemente, em maior ou menor intensidade, enquanto nós não perdoarmos, vai continuar doendo, vai continuar machucando, até o momento que a gente conseguir perdoar, virar a página, seguir a nossa vida. E eu estou falando isso a nível emocional. É quando nós lembramos daquela pessoa lá no passado, lá atrás, daquele cenário difícil, doloroso, complicado, que alguém nos feriu e doeu, a gente não está diminuindo a dor, atenção. Não estamos diminuindo a dor. Aconteceu, foi difícil, foi complicado. Mas permanecer com isso aí dentro ou não, é escolha tua. Ponto final. Ah, Nelson, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas há recursos, há técnicas, há maneiras como essas que a gente está falando aqui, por exemplo, e tantas outras. Desse entendimento mais profundo, que vai criar essa base sólida, que vai poder nos ajudar a compreender o mundo e o próximo de uma maneira mais harmônica, mais tranquila e mais equilibrada. Pessoal, estou terminando por aqui. Obrigado a todos que estiveram comigo. Tomara que vocês tenham gostado. Basicamente vai ser isso, tá? Reflexões em cima daquilo que o Emmanuel nos trouxe. 16 estudos, 16 semanas, 4 meses. Obrigado a todos que estiveram comigo.
Se vocês gostaram, coloca aí embaixo uma palavrinha-chave. Calma. Escreve aí para mim, calma, que eu sei quem está acompanhando, eu gosto de saber quem está comigo, quem vai estudar comigo aqui e que faça sentido para vocês esse estudo, tá ok? Vamos fazer a nossa oração? Encerrando, vamos agradecer a Deus Pai, agradecer a Jesus, nosso amigo, mestre e guia, agradecer a toda a espiritualidade de luz que esteve conosco. Obrigado por tantos ensinamentos, por tanta teoria, e que nós possamos, assim, aplicar essa teoria, exercitar e colocar na prática, com as nossas dificuldades, mas caminhando sempre para frente, em busca desse amor que o Cristo nos ensina. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.